Oi, sejam todos bem-vindos a mais um devocional. A gente vai falar hoje como a sua mente é responsável pelos seus sentimentos e como a gente pode fazer para mudar isso. Então, a gente vai começar hoje falando sobre Provérbios 18, 21, que diz: A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, nenhuma palavra que a gente fala é à toa. As palavras, elas são pensamentos expressos, vamos dizer assim. Nenhuma palavra vem à nossa boca antes que a gente pense. Então, a gente diz assim, falei sem pensar. Não falou. A gente pensou, mas antes de filtrar esse pensamento, a gente já falou. Então, assim, os nossos pensamentos moldam as nossas emoções e as nossas emoções nos fazem tomar determinadas ações. Então, se você primeiro pensa uma coisa e essa coisa é negativa, ela vai te levar a ter um sentimento negativo e a ter atitudes negativas. Isso é um círculo vicioso. E nós precisamos pensar sobre o que estamos pensando. Você já parou para pensar sobre isso? Você precisa pensar sobre o que você está pensando, porque os pensamentos, eles vêm na nossa mente sem pedir licença, né? Então, quando a gente vê, a gente já está pensando em determinada coisa, daqui a pouco a gente pensa outra coisa. E se a gente não pensar sobre o que estamos pensando, nós somos levados a agir de acordo com aquele pensamento. E nem sempre o seu pensamento é somente seu. O pensamento também é uma arma usada pelo diabo. O diabo, ele sussurra coisas na nossa mente porque quer que a gente tenha um determinado sentimento e quer que a gente tenha uma determinada atitude. Então, o problema vai sempre começar na mente. Então, esse versículo aqui, ele fala, Provérbios 4, 23, ele diz assim: acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O coração a que a Bíblia se refere aqui é a alma, né? Porque vocês sabem que nós somos seres trinos, né? Nós temos um espírito, habitamos no corpo e temos uma alma, e é na nossa alma que estão as nossas emoções. Então, a gente pensa uma coisa que gera um sentimento. Se você tem pensamentos bons, você tem um sentimento feliz. Mas se você tem pensamentos ruins e você vai alimentando aquele pensamento, então você vai ter atitudes negativas, porque um pensamento ruim deixa a gente para baixo, deixa a gente deprimida, deixa a gente se sentindo mal. No livro de Joyce Meyer, que fala sobre batalha espiritual, né, campo de batalha na mente, ela fala que tem uma moça no início do livro que ela teve um problema com um homem e ela passou o tempo todo dizendo que nunca ia deixar nenhum homem mandar nela. Então, uma pessoa que tem esse pensamento repetidas vezes durante 10 anos, por exemplo, se ela se casar, como ela vai conseguir entender que precisa se submeter ao marido? E submeter aqui não quer dizer ser escrava do marido, nem nada do tipo. A Bíblia fala sobre ser submissa ao marido, no sentido de ser ajudadora, né? E isso pode ser um tema para outro vídeo. Não vamos entrar nesse mérito aqui. Porém, se você repete um determinado pensamento o tempo todo, ele vai tomar conta dos seus sentimentos e das suas atitudes. Então, uma mulher que passa por isso, ela nunca vai querer deixar um homem controlar a vida dela, mesmo que seja um marido, que seja uma pessoa dedicada, ela vai sempre ter esse problema na vida dela. Então, emoções descontroladas muitas vezes são derivadas de sentimentos mal administrados. E o sentimento, como eu disse, começa lá no pensamento. Então, em 2 Coríntios 10, 5, temos que devemos levar cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Pensamento ruim, a gente não alimenta, a gente enfrenta. E eu vou mostrar como é que a gente pode fazer isso. Você pode dizer não àquilo que não vem de Deus. E como é que eu vou saber o que vem de Deus ou o que não vem de Deus? É simples. Você precisa começar a conhecer a palavra de Deus. Começar a conhecer, começar a pegar aquilo que Deus diz que você é, e você pode, se você quiser, você pode ter um caderno onde você anota, ou você pode pegar uns post-its e colocar no espelho do lado da sua cama,
ou no seu guarda-roupa, um lugar que você vê sempre, e você vai ler aqueles versículos até aquilo entrar no seu coração. Por quê? Para filtrar os pensamentos e levar os pensamentos cativos a Cristo e fazer com que os pensamentos mudem, você precisa filtrá-los à luz da palavra, mas se você não conhecer a palavra, como é que você vai saber o que é que a palavra diz, não é? Então, a gente precisa conhecer, prosseguir em conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, para poder a gente filtrar os pensamentos. Por quê? Lá quando Jesus passou 40 dias no deserto, que ele estava se preparando para começar o ministério dele, a Bíblia diz que ele teve fome e ele foi tentado pelo diabo. Qual foi a primeira tentação do diabo? Ele disse assim, ele sabia que Jesus estava com fome, afinal ele tinha passado 40 dias sem comer nem beber. Então isso está lá em Lucas 4. E disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem. Quando o diabo pediu para Jesus adorá-lo, porque ele ia dar a ele todos os reinos, Jesus disse, somente ao teu Deus adorarás e só a ele servirás, né? Então, toda vez que o diabo vinha com um pensamento, na verdade, ele estava falando com Cristo, não era um pensamento, era uma palavra verbalizada. Jesus combatia com o quê? Com a palavra. E nós podemos tirar aí uma grande lição. Os pensamentos que vêm na nossa mente, muitas vezes são sugestionados pelo diabo. Então, a gente acha que é a gente que está pensando, mas às vezes é o diabo colocando pensamentos na nossa mente. Como Jesus combateu com a palavra, ele está nos dando um grande ensinamento. Nós também devemos combater esses pensamentos ruins, esses pensamentos negativos com a palavra. Porque a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem direito a tudo que está descrito na Bíblia ao seu respeito. Você é o que a Bíblia diz que você é. E você pode fazer o que a Bíblia diz que você pode fazer. Então, se a Bíblia diz que você é justiça de Deus em Cristo Jesus, você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Se a Bíblia diz que dos seus pecados não me lembrarei mais, e o inimigo vier colocar lembrar de algo ruim que você fez, algum pecado que você cometeu, você pode dizer que pelo sangue de Jesus, dos seus pecados, ele não se lembrará mais e que você já foi perdoado a partir do momento que você se arrependeu. Então, é assim que a gente precisa mudar os nossos pensamentos, levando todo pensamento cativo à palavra de Deus. Romanos 12:2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Renovar a mente é um processo diário, é assim como a oração, é assim como a comunhão com Deus que a gente precisa ter. Renovar a mente é um processo diário. Então, se você ainda não sabe fazer isso, você precisa começar a ler a Bíblia, anotar. Pergunte no Google o que é que a Bíblia diz sobre, por exemplo, se uma pessoa está doente, o que é que a Bíblia fala sobre cura? O que é que a Bíblia fala sobre perdão? O que é que a Bíblia fala sobre justiça de Deus? Então, você pode. Hoje está mais fácil, né? Antigamente, os pregadores eles precisavam estudar muito a Bíblia para achar os versículos correspondentes. Depois apareceu aquela Bíblia de temas em concordância, que aí já facilitou, né? Então, você pode ir descobrindo através da leitura e também pegando versículos isolados e aprendendo sobre esses versículos, sobre perseverança em oração, para que você possa combater, rebater esses pensamentos, levando cativo todo pensamento a, a, a Cristo, né? Então, a água que limpa os pensamentos sempre será a palavra de Deus. Filipenses 4:8 diz: tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, nisso pensai. Então, quando eu estou pensando um pensamento ruim, eu posso ser crítico em relação a esse pensamento e tentar pensar uma coisa que é nobre, uma coisa que vai me instruir, uma coisa que é verdadeira, que é nobre, que é correta. A Bíblia diz que é nisso que eu devo pensar. Troque o lixo mental por aquilo que edifica, sabe? E se você não conseguir, nesse momento, fazer isso, você tentou e não conseguiu, porque você ainda está começando, isso é tudo um aprendizado. Não é que você vai começar a querer rebater agora que se você não conseguir, você não vai conseguir nunca. Não. Tudo precisa ser com perseverança. A gente precisa colocar a palavra de Deus em prática todos os dias. Se você não conseguiu hoje, você tenta amanhã de novo. Tenta mais uma vez, tenta, até que você vai conseguir. Você também, como exemplo prático, você pode pensar nesse pensamento que você está tendo e dizer assim, isso vem de Deus?
isso está de acordo com a palavra. Se não estiver, aí você já sabe que não foi Deus que colocou esse pensamento em você. E esse pensamento pode não ter vindo só de você, mas pode ter sido sugestionado pelo diabo. Então, só recapitulando, os meus pensamentos geram um sentimento que gera uma ação. Um pensamento que diz que ninguém me ama, que nada vai dar certo para mim, que eu não vou conseguir passar nesse concurso, ou alguma coisa que me coloca para baixo, se eu continuar repetindo isso, eu vou criar uma fortaleza dentro de mim que vai ser mais difícil de destruir. Então, aprendendo a palavra, conhecendo os versículos daquilo que Deus fala sobre mim, sobre quem eu sou, vai me ajudar a combater esses maus pensamentos, a lavar a minha mente pela palavra e a renovar a minha mente de acordo com a palavra de Deus. E eu quero só repetir aqui: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Uma outra coisa que eu quero dizer aqui é que o padrão deste mundo, ele nos mostra muitas coisas, ele nos sugestiona. O padrão de beleza que existe nas redes sociais é muito alto, sabe? Então, a gente não deve também se comparar. Uma coisa que a gente precisa fazer é fugir da comparação, sabe? Cada pessoa, a gente tá olhando ali, por isso que eu não tenho mais Instagram, porque a gente está vendo uma coisa ali que não é real, sabe? A gente está vendo um padrão de beleza irreal que a gente não vai conseguir alcançar e a gente fica se comparando com aquela pessoa e fica se achando inferior, e esse tipo de comparação também, ele é um detonador para as nossas emoções. Então, evite a comparação, busque de Deus, busque estar de acordo com a palavra, cada dia mais aprendendo sobre a palavra. Então, eu vou orar agora com você, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui falando, Senhor, sobre como os sentimentos, eles são moldados pelos nossos pensamentos. Então, Senhor, nos ajuda a pensar o que é certo, nos ajuda a filtrar os nossos pensamentos, a levar todo o pensamento cativo ao Senhor, a que a nossa mente todos os dias seja renovada pela Tua palavra, que nós possamos colocar a Tua palavra dentro do nosso coração, para que a gente possa saber de onde vem esse pensamento. Se o pensamento não está de acordo com a tua palavra, não devemos alimentá-lo. Espírito Santo nos ajuda a nos lembrarmos da palavra, para que a gente possa combater esses pensamentos que não vêm do Senhor com a palavra, para que a gente possa destruir fortalezas que estão sendo criadas nesse momento nos nossos, dentro do nosso interior, nos nossos, na nossa mente. Então eu te peço, Espírito Santo, nos ajuda, nos dá a palavra certa, nos dá, Senhor, perseverança para conhecer a tua palavra e cada dia conhecer mais, para que todas as vezes que nós precisarmos, o versículo venha à nossa mente, para que a gente possa mudar esse pensamento, para que a gente possa mudar o sentimento, para que a gente possa nos amoldar, não ao padrão desse mundo, mas renovar a nossa mente pela tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus, crendo que assim será conosco. Então, se você fez essa oração comigo, se você acha que alguém precisa ouvir esse devocional, pode compartilhar esse vídeo com alguém, se você quiser. Deixa aí o seu comentário, o que é que você achou, se você já passou por um momento ou por uma experiência que você conseguiu fazer isso e como você se sentiu, tá? Eu vou adorar ler. Obrigado por estar comigo até aqui e até o próximo devocional. Tchau, tchau.